Aoi, tamo aí com mais um vídeo, galera. Acorda aí que começamos esse com um vídeo que vai ser irado, vai ser animal. Uma recomendação, várias na verdade, 5 recomendações de livros excelentes para você ler, para você curtir, para você ter uma leitura, aprender e curtir muito livros excelentes sobre tecnologias. Eu sou uma pessoa que gosto muito de ler, dá pra ver ali atrás, né? E eu já li, cara, centenas de livros, eu não sei quantos livros eu já li, mas já li muito. Então essas recomendações são on point, tá? Espero que você curta bastante. E vamos parar de falar e vamos lá com as recomendações. Então vamos lá. 5 livros de tecnologia. Partiu. Primeiro livro deles. Esse livro aqui, ó, saca só. Elon Musk, esse é o cara do momento, do Ashley Vance, tá? E eu curto muito esse livro. Toda a história do Elon Musk é fantástica, né? Tal, ele é considerado o novo Walt Disney, o novo Steve Jobs e tal. Então esse livro ele conta toda aquela história. Se você já ouviu falar do Elon Musk, se você não ouviu, corra e ouça, porque ele é um dos caras mais importantes do mundo hoje já. E ele tá mudando o mundo com 2 empresas que ele tem hoje, né? Eu tô fazendo esse vídeo em 2021. Na verdade, ele tem umas 200 milhões de empresas, não, tô brincando, várias. Mas tem 2 que são as mais famosas, que são a Tesla, né? Que é a que tá liderando aí esse mercado de carros elétricos que vai explodir nessa próxima década no mundo, né? E a SpaceX, que é a empresa que manda um foguete muito louco, aí manda um foguete, depois volta uma parte do foguete, pousa ali, enfim. E, cara, é uma história, parece de ficção mesmo, a história que ele tá construindo, a história da vida dele é muito maluca. E esse livro conta um pouco dos bastidores dele, de como que ele começou, como que você tem toda uma jornada até você chegar lá nesse nível de fazer coisas incríveis, espetaculares e tal. E ele conta um pouco também da vida do Musk, como que ele parece ser meio desmiolado, assim, para conseguir pensar em sonhos tão grandes como o da SpaceX, de levar os humanos para Marte e tudo mais, e acreditar com todas as forças e fazer isso acontecer. Então é um livro bem escrito, é uma narrativa fantástica, porque a história dele é fantástica, e eu tenho certeza que você vai se inspirar muito, assim. Quando você lê esse livro, dá aquela vontade de, tipo, quero fazer alguma coisa muito massa, também quero arriscar, fazer coisas animais e tudo mais, então é bem interessante. Continuando então com o nosso segundo livro dos 5, vem uma recomendação para você muito divertida, As Upstarts, do Brad Stone, tá? Então, esse livro aqui, ele é muito legal, ele é muito fácil de ler. Eu tô recomendando os livros para vocês, não são muito pequenininhos, né, de ler, mas eles não são aqueles livros que é chato de ler, você demora. É uma história gostosa. É um livro como se fosse de ficção. Então, o legal desse livro, da parte de tecnologia dele, é que ele conta sobre essas novas empresas que estão explodindo no mundo. Por exemplo, Uber e Airbnb, essa última década assim, que teve de grande expansão tecnológica no mundo. E por que essas empresas elas ficaram viáveis agora? Como é que foi a parte de trás? Como é que elas começaram? Enfim, toda a história, bastidores, né, para você entender como que as grandes empresas de tecnologias elas saem do zero e por que elas viraram tão grandes tão rápido, por que tanta gente quer usar e tudo mais, que não é, a questão não é você falar, o Airbnb é bom e eu vou usar, a questão é de, tipo, como que alguém chegou naquele negócio e quais foram todos os percalços e coisas incríveis que aconteceram para chegar até ali, de alguém sair do zero para mudar o mundo como essa galera tá mudando. Então, esse cara escreve muito bem, é uma leitura, tipo, muito fácil de fazer, e eu recomendo muito porque é divertido, tem muitos paradigmas que a gente, principalmente se você morar no Brasil, a gente fica meio fora, a gente fica meio à margem de ver como essas coisas acontecem rápida, como as mudanças acontecem rápido dentro dessas empresas, as ideias são grandes, malucas, e tem umas pessoas com muito dinheiro e sonhos e tudo mais, e um monte de gente boa, tudo ali. Então dá para você entender muito, por exemplo, a diferença em geral de empresas brasileiras, não falando mal das empresas brasileiras, aliás, quem tem empresa no Brasil é um herói, né? Mas como essas empresas americanas, elas para dominar o mundo, assim, elas precisam ter outro tipo de mindset, assim. E esse livro conta exatamente como que esse novo tipo de mindset empresa está acontecendo. Beleza. Recomendação número 3, tá aqui para você, o Efeito Facebook, David Kirkpatrick, tá? E se você já assistiu aquele filme A Rede Social, que também conta um pouco da história do Facebook, você já vai ter visto algumas coisas que tem nesse livro, mas com certeza vale a pena a leitura, a leitura, principalmente se você curtiu a ideia daquele filme.
Óbvio que filme é aquele negócio, né? As coisas que mais aparecem, aquelas coisas de tribunal, se você viu o filme, um roubou a ideia do outro, como é que foi, um traiu o outro, aquelas coisas meio novela mexicana que acontecem em filme. Você já ouviu aquela história que sempre o livro é melhor que o filme? E esse aqui também é um exemplo. Eu não acho esse o melhor livro do mundo, eu não acho esse livro, meu Deus, talvez dos 5 que eu vou recomendar é o livro assim que eu menos gostei, mas isso não significa que ele não é muito bom, né? Que os outros que eu tô recomendando realmente são excepcionais. E talvez por já ter conhecido muito de perto a história do Facebook, minha irmã também trabalha no Facebook, a gente já sabia de algumas coisas, então não foi tanta revelação. Mas enfim, esse livro é legal por quê? Porque ele justamente conta, assim como o do Airbnb e do Uber, ele conta o exemplo do Facebook. E a história do Facebook ela é muito interessante, porque, por exemplo, para as próximas décadas do mundo, essas coisas referentes a redes sociais, essas empresas que juntam e crescem e tem 1 bilhão de usuários, igual agora, como aconteceu depois com o Instagram, TikTok, enfim, várias outras empresas, a gente vai ver mais dessas evoluções no mundo. Então, esse efeito de rede, você entender como é que são essas ideias relacionadas às empresas de tecnologia que são de redes, né? Elas funcionam como redes, que é gratuito e ela funciona na rede, é uma ideia de empresa bem específica, assim. Então é bem interessante, ele conta a história desde o Mark, bem novinho, até ele começar, conversou com as pessoas certas, teve uma ideia muito boa, soube executar muito bem, até os tempos mais atuais do Facebook aí. Então, acho que é uma história bem legal, também é uma leitura bem fácil, bem tranquila e é super divertido. Beleza? Próximo. A minha próxima recomendação de leitura é um livro aqui que chama Apenas os Paranoicos Sobrevivem. E esse cara aqui é um cara fantástico. Esse é o cara, o Andrew Grove, ou Grove, enfim, como você preferir falar. Esse é um dos caras que fez a Intel, que você deve ter visto no seu computador, por exemplo, falar Intel Inside, enfim. Aí tem aqueles Intel i5, Core 5, Core 3, Core 7, quando você vai comprar um computador, você não sabe muito bem o que é. Então, é da empresa desse cara aqui. E esse cara, esse livro dele é muito legal. Ele até tem outro livro, ele tem esses dois, ó. Ele tem esses dois. Esse aqui, ó, esse foi o que ele é o livro mais famoso dele. Só que esse livro, ele não é sobre tecnologia, ele é mais sobre negócios, tá vendo? Então, o que eu acho? Eu acho que essa aqui é uma melhor recomendação, que ele explica, por exemplo, várias histórias super divertidas e legais. Ele mesmo que escreveu o livro, né? Os outros são biógrafos, sei lá se é assim que fala, escritores que escreveram, mas esse é específico sobre ele mesmo escreveu. E ele escreve muito bem, ele é um cara que dá pra ver que durante toda a trajetória dele, ele teve que lidar muito, por exemplo, explicando coisas para as pessoas, treinando pessoas. Então, por mais que ele não é escritor, ele faz uma escrita bem legal de ver. E basicamente o que o livro conta é assim, durante toda essa trajetória da Intel, nas décadas aí do século passado, a Intel teve que fazer várias mudanças, primeiro para crescer, depois contra uns caras lá da Ásia, começaram a copiar o que eles faziam, eles mudaram de direção, a empresa começou a fazer outros tipos de coisa, enfim, não vou dar muito spoiler, mas é muito legal porque ele mostra, por exemplo, que alguém que tá lá decidindo as coisas, que, enfim, muda o mundo, que decisões, que coisas você tem que fazer, quem que você tem que ouvir, o que você tem que fazer para, por exemplo, uma empresa de tecnologia que está sofrendo competição do mundo inteiro e tem que inovar muito, o que as pessoas pensam, o que elas fazem, como é que é mais ou menos a ideia para a gente conseguir ver uma empresa grande e ela conseguir, enfim, estar à frente do mundo, continuar inovando, se proteger de competição e conseguir fazer coisas incríveis aí para todo mundo. Então, esse cara é fantástico, ele é meio considerado como o pai da administração moderna, assim, das empresas de tecnologia, assim, por causa desse livro que ele fez também, esse outro que chama High Output Management. Enfim, se você curte mais sobre negócios e gerenciamento de pessoas e etc., esse livro é fantástico, tá? Ele é um pouquinho antigo pro hoje, né? Hoje já tem outros livros um pouco mais atuais, mas ele é meio que a bíblia para negócios do Vale do Silício, assim. Beleza. A última recomendação que eu vou dar hoje é um livro bem diferentão. Esse é um livro que ele não tem nome. Não, tô brincando. Ele tem essa capa preta aqui, gigantona. E esse livro aqui é do Gregory Zuckerman. E é o homem que decifrou o mercado. Como Gene Simmons lançou a revolução quântica. Ou dos quantos, enfim. Então, esse é um livro bem diferente. Geralmente, os outros eu falei sobre
pessoas famosas que você conhece da área de tecnologia, ou pessoas que sempre estão na mídia, sempre você vê uns tweets, sabe? Esses caras bem famosão aí, da hora, dessas empresas famosas. Esse é um bem específico. Talvez você nunca tenha ouvido falar, mas, por exemplo, você já ouviu falar em mercado financeiro? Por exemplo, as ações da Petrobras cresceram, caíram, enfim, e todo esse tipo de coisa do mercado, enfim, financeiro. E aí, qual que é a ideia, assim? Esse cara, ele foi um dos primeiros caras no mundo a tentar fazer com que um computador, né, com programação mesmo, um computador decidisse qual ação, né? Uma ação é um pedacinho de uma empresa, como quando você compra uma ação da Petrobras, você vira sócio da empresa, um acionista. E geralmente as pessoas compram e vendem, por exemplo, você já deve ter visto algum filme, né? Lobo de Wall Street, aquelas coisas loucas lá. As pessoas vendem. Antigamente elas compravam e vendiam por telefone, agora você já faz pelo aplicativo do celular, pelo computador. Só que geralmente é manual, por exemplo, eu falo assim, eu acho que a Petrobras vai crescer por causa disso aqui, enfim, tem todas as ideias de investimento lá, então eu vou comprar ação. Só que esse cara fez, voltando para a parte da tecnologia, esse cara foi um dos primeiros caras que fez com que um computador conseguisse sozinho, sem o humano interferir, fazer operações que a gente fala de compra e vendas de ações, não só ações, outros tipos de negociações também, mas eu não vou entrar em detalhes técnicos. Como você usou a tecnologia para fazer operações tudo programadas. E para você ter noção da loucura, eles criaram programas e tudo mais que fazem mais de 300 mil operações por dia. O humano faz algumas. Um computador é capaz de fazer, sei lá, 300, 500 mil, que é o que o robô que a gente fala deles fazem. Então esse livro é muito louco, não só para você entender um pouco mais sobre o mercado financeiro e como isso funciona, mas como que cada vez mais as pessoas estão tendo soluções inovadoras, ganhando dinheiro com isso e tudo mais. Até hoje, esse robô que eles criaram, a empresa existe até hoje, e o Gene Simmons é um dos caras mais ricos do mundo já. Como que qual foi a ideia de fazer, quais foram as dificuldades, e como que, por exemplo, vários mercados, inclusive o mercado financeiro, está sendo altamente impactado por tecnologia, né? Então, esse livro é muito da hora, só que ele é um pouco mais específico. Você tem que curtir um pouco mais dessa parte de finanças e ter um pouco mais de, enfim, interesse nessa coisa para você ler o livro e falar assim, nossa, que livro fantástico. Se não, eu recomendo algum dos outros primeiro. Mas, assim, todos os livros valem muito a pena ler, demais. Só depende do momento que você tá, da fome que você tá de ler livro aí. Então, enfim, acho que é isso. Jesus, 5 livros fantásticos para vocês, que eu tenho certeza que se você ler qualquer um deles, você vai curtir demais, vai ficar mais inteligente, vai ter mais cultura, vai entender melhor como o mundo funciona, e é isso aí. Gente, espero que você tenha curtido esse conteúdo. Se inscreve no canal, dá like, manda pro vizinho, pro tio, fala pro cachorro, e é isso aí. Em breve mais vídeos animais aí no canal da EduCode, espero que você tenha curtido. Um beijo, um abraço, até mais. Falou!